Aí, ó, agora nós vamos falar de um tópico bem interessante, um tópico da matemática muito interessante, que é a equação do segundo grau. Você provavelmente está aprendendo isso daí no nono ano, não é verdade? Então, aqui com a equação do segundo grau, equação em que o expoente de maior grau é o 2, tá? Ou seja, qualquer equação em que o maior expoente da equação inteira é 2, é uma equação do segundo grau. Uma equação de primeiro grau, obviamente, seria em que no caso o expoente de maior grau na equação é o 1, o segundo grau é o 2. E tem uma fórmula de resolver tudo, a gente vai ver tudo isso, mas antes de ver isso, a gente vai ter que rever alguns conceitos iniciais aqui que são importantes antes de entrar realmente no estudo propriamente dito da equação de segundo grau, que são os produtos notáveis e o fator comum em evidência, que eu vou explicar agora. Temos esses três produtos notáveis, são os mais comuns de ser usados, né? É o que se mais aprende no ensino médio, no ensino fundamental, tudo. E a gente vai desenvolver eles, tá? Esse aqui em especial não tem muito tem uma demonstração, óbvio, tal, mas não cabe, acho que aqui no vídeo ficar fazendo essa demonstração não, porque eu vou fazer uma outra depois, que eu acho que vai ser mais interessante do que essas, tá? Então AB ao quadrado é basicamente A mais B vezes A mais B, tá? E aqui você aplicando a distributiva, né? Você vai encontrar esses valores aqui, ó. A ao quadrado, que é A vezes A, né? Mais, aí no caso, AB, que é A vezes B, mais AB de novo, que é A vezes B, mais B ao quadrado, tá? Só apliquei a distributiva aqui, ó. A vezes A vezes B, no caso aqui, B vezes A e B vezes B. Então, A vezes A é A ao quadrado, A vezes B é AB mesmo, A vezes B é AB de novo, e B ao quadrado é B ao quadrado mesmo, né? B vezes B é B ao quadrado. Isso daqui dá esse valor aqui, ó, A ao quadrado, você junta, né, os termos semelhantes, né? Esses monômios semelhantes aqui, então vai ficar 2AB mais B ao quadrado, tá? Esse resultado aqui é um resultado interessantíssimo, que é esse produto notável, ou seja, se você colocar quaisquer dois números aqui, ou letras, tudo, o resultado dessa expressão aqui, né, sempre vai dar o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, sempre vai dar desse jeito, se tiver desse jeito aqui, dessa forma aqui de binômio que a gente chama, tá? Isso aqui é um binômio, tá? Do segundo grau. Binômio porque tem duas letras aqui somando, tá? É um binômio que a gente chama. E isso daqui tem um nomezinho especial também, que é um trinômio quadrado perfeito. Precisa saber esse nome? Não, assim, é legal saber, mas não precisa não, tá? Aqui vai ser o quê? A menos B vezes A menos B. Aqui, de novo, a mesma coisa, né? Distributiva, A vezes A ao quadrado. Aqui vai mudar, A vezes menos B vai ficar menos AB, né? A vezes, não, menos B vezes A vai ficar menos AB de novo. E menos B, aqui tem que tomar cuidado, menos B vezes menos B vai ficar mais B ao quadrado. E o resultado disso aqui, juntando esses dois monômios aqui, vai ficar o quê? A ao quadrado mais, desculpa, menos 2AB mais B ao quadrado. Viu que é muito semelhante com o resultado que a gente obteve aqui em cima, por exceção de um sinal no meio aqui, né? Quando a gente está somando aqui, ó, o sinal vai ser de mais, e quando o sinal aqui for menos, o sinal do segundo termo aqui vai ser menos, né? Do segundo termo do trinômio, tá? Então, vai ser o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Bem tranquilo de entender isso. Esse daqui, a expressão dele é A mais B multiplica A menos B, tá? Você pode fazer o caminho inverso, você pode achar desse daqui para achar aquele, ó. A vezes A é A ao quadrado. Então, de novo, aplicando a distributiva, tá? Para mostrar que vai chegar nesta expressão aqui, tá? Nessa diferença de quadrados que a gente chama. Isso daqui, no caso, é o quadrado da soma, que a gente chama, quadrado da diferença e a diferença de quadrados, tá? Então aqui é A ao quadrado
menos. Aqui vai ser menos AB, certo? Aqui é o distributivo, ó, ao quadrado menos AB, aqui mais AB, né? E aqui menos B ao quadrado. O que vai acontecer? O termo mais AB com o termo menos AB, um cancela o outro, né? Porque se um é mais e o outro é menos, se um é menos uma coisa e o outro é mais essa mesma coisa, essas duas coisas cancelam, né? Então vai ficar um A ao quadrado menos um B ao quadrado, que é realmente a expressão que a gente tinha ali em cima, né? Essa diferença. Diferente de quadrados não, né? É diferente de quadrados, tá? Então a diferença de quadrados é dada por essa expressãozinha aqui, beleza? Então vamos seguir adiante. Fator comum em evidência. Fator comum em evidência, ele é como se fosse não, ele é, né, o inverso da distributiva. A distributiva a gente fazia assim, por exemplo, você tem um número A que multiplica um B mais um C, que vai ficar, aí você distribui esse A aqui, né, vai ficar AB mais AC, beleza? Isso daqui é uma propriedade da multiplicação que você deve ter aprendido em algum momento da sua vida. E o fator comum em evidência, ele é como se fosse a ordem inversa disso. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um fator aqui, ó. Óbvio, são letras aqui, mas poderia ser números. Eu vou fazer até um exemplo com números. Então, aqui, tá vendo que este termo e este termo se repete nesses dois produtos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar em evidência, tá? A gente pode fazer assim, colocar um A em evidência e somar esses dois termos. Poderia estar subtraindo? Óbvio, podia estar subtraindo aqui, ó. Podia ser um sinal de menos, tá? Sem problema nenhum. Então, isso daqui é o fator comum em evidência. Você colocar o fator que está comum, por isso, que é o fator comum, está comum, né, nos produtos, né, de uma soma, de uma diferença, e depois multiplicar pela soma ou pela diferença dos dois restantes, tá? Então, se você aplicar a distributiva, né, aqui, ó, né, se você aplicar a distributiva, você acaba voltando na expressão original, tá? Vamos fazer um exemplo, ó. Vamos fazer de dois jeitos. Vamos fazer como se eu fizesse normal mesmo, né? E fazendo como se fosse fazendo o fator comum em evidência para mostrar que o resultado dá o mesmo, tá? Ó, 5 vezes 4 é 20. E 5 vezes 2 dá 10, tá? Então, obviamente, essa expressão aqui dá 30, tá? Mas vamos fazer como usando o fator comum em evidência. Aqui, a gente pode reparar que o 5 está nos dois produtos, né? Então a gente pode colocar ele em evidência, certo? Então a gente coloca o 5 em evidência e faz a soma dos outros dois que restou, certo? No caso aqui seria 4 mais 2. Aplica a distributiva, né? Vai ser 20 mais 10 e você chegou realmente no mesmo resultado, é 30, tá? Então, essa estratégia aqui ela vai funcionar sempre, tá? Vou colocar um fator comum em evidência. A gente vai usar esse recurso daqui a pouco, né? Primeiro, vamos fazer uns exemplinhos aqui só para você ter uma noção de como funciona a parada, né? Então, aqui ele pediu para desenvolver os seguintes produtos notáveis. Aí ele colocou uns produtos notáveis aí e a gente vai desenvolver eles, tá? Ou a gente fala expandir, né, os produtos notáveis. Aqui a gente tem no caso, quadrado da soma de dois números, tá? 1A mais 2 ao quadrado. O quadrado da soma de dois números vai ser o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, ou seja, vai ser 4A, tá? 2 vezes A é 2, vezes 2 é 4, mais o segundo termo ao quadrado, que é 2 vezes 2 é 4, tá? Esse daqui é a forma expandida desse binômio, tá? Aqui, ó, de baixo, vai ser uma diferença, né, ao quadrado da diferença, né? Então, vamos expandir de novo esse binômio. Vai ser o primeiro termo ao quadrado, tem que tomar cuidado. Esse primeiro termo ao quadrado é 2A ao quadrado, ou seja, você vai, no caso, o quadrado ele vai cair nos dois números aqui, tá? Como é um produto, beleza? Tem que tomar cuidado. Então, vai ser 4A ao quadrado, ou seja, esse termo ao quadrado. Aqui é menos, porque é uma diferença de quadrado. Não, uma diferença de quadrados não. O quadrado da diferença, beleza? Então vai ser menos 2 vezes o primeiro, ou seja,
2 vezes 2a, que dá 4a, vezes o segundo termo, que é 5, aí vai ficar 20a, certo? Mais o quadrado segundo, que é 5 ao quadrado, que é 25. Tá? Então essa é a forma expandida desse binômio aqui. Toma cuidado, tá? Com esse termo aqui, quando vem um monômio que tem um coeficiente aqui, tá? O 2a ao quadrado é igual a 2 ao quadrado vezes a ao quadrado, tá? O quadrado cai nos dois aqui, ó, nos dois termos, no caso dessa expressão, né, do produto. É um produto, tá? É 2 vezes o a. Então, pela potenciação, pelas propriedades de potenciação, acontece isso, tá? O quadrado cai nos dois. Não se esqueça disso. Aqui, x ao quadrado menos 3 ao quadrado. A gente pode fazer ele desse jeito aqui, ó. Igual que a gente viu ali, né? A diferença de quadrados. Então é x mais 3 que multiplica x menos 3, tá? Pode ser tanto o contrário, você pode fazer a ordem inversa, né? Sair disso para chegar nisso, ou, né? Um laser. Disso para chegar nisso, ou disso para chegar nisso, né? Pode, que a igualdade vale nos dois sentidos, né? Aqui também, né? E aqui também, tá? Aqui já muda de figura, ó. Vamos lá. Primeiro termo ao quadrado é 3a ao quadrado. Então, 3a ao quadrado é 9a ao quadrado. Aqui mais 2 vezes o primeiro vai ser 6a, vezes o segundo vai ser 12ab. Tá? Se não pegou aqui, ó, é 3a, é 2 vezes 3a vezes 2b. Tá? Ó, primeiro multiplica os coeficientes, né? Os números, tá? 3 vezes 2 é 6, vezes 2 é 12. Depois se multiplica as letras, AB, beleza? Então, 12AB mais, aqui, 2b ao quadrado é 4b ao quadrado, pelo mesmo motivo que eu já falei anteriormente, tá? E a letra E, diferença, tá? No caso, quadrado é diferença, x ao quadrado, tá? Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes x, vezes o segundo, vai ficar 6xy, tá? Mesma coisa que eu mostrei no exemplo anterior, mais 3x ao quadrado vai ficar 9y ao quadrado. Ok? Então, desenvolvidos produtos notáveis aqui. Agora, vamos falar da forma geral da equação de segundo grau, tá? A equação de segundo grau, ela tem essa cara aqui, tá? Ela tem essa carinha aqui. ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que significa esse a, esse b, esse c aqui? Esse a, esse b, esse c são coeficientes, tá? São números, tá? Números que você coloca aqui. Podem ser números positivos, podem ser números negativos, são números, tá? Que você coloca aqui. E o x é variável, ok? Tá? E a gente fala que a equação do segundo grau ela pode ser tanto completa quanto incompleta, tá? As completas são aquelas que possuem todos esses termos aqui, né? O termo ax quadrado, o termo bx e o termo c, que é o termo independente da equação, tá? E tudo isso igualado a zero, né? Tá? Então, essas são as completas, são as que possuem todos os termos. Essa daqui, por exemplo, é uma equação completa, possui todos os termos, ó. Lembrando, aí não tem nada aqui multiplicando x, claro que tem um 1 aqui, ó. Você não vê, mas tem um 1 aqui. Então, é 1 vezes x quadrado menos 2x mais 1. Então, ó, aqui o 1 é aqui, ó. O menos 2 é o b e o mais 1 é o c, tá? Então, tem todos os termos, a gente fala com uma equação completa. Incompletas são que não possuem todos os termos, tá? Essa, por exemplo, x menos 9, não, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Não tem esse termo bx, né? Não tem esse termo do meio, né? Que é o bx. Então, ela é uma incompleta. Esta aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 2x igual a zero. É incompleta também, não tem o termo independente. Tem o termo a, que é 1, tem o termo b, que é menos 2, mas não tem o termo independente, não tem o termo c. Então, a gente fala que é uma equação incompleta, beleza? E agora, chega a parte que acho que a maioria dos alunos meio que arrepia de ver, que é a fórmula quadrática ou fórmula de Bhaskara, chame do que quiser, né? Eu gosto de chamar fórmula quadrática, tá? Mas pode chamar dos dois jeitos. Até coloquei fórmula de Bhaskara aqui também embaixo, mas pode chamar dos dois jeitos. Fórmula quadrática, fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva da equação de segundo grau, se preferir, do jeito que você quiser. Essa daqui é a fórmula de Bhaskara.
tá? Aí você pensa, tem que decorar isso aqui? Bom, né? Mas de tanto exercício que você faz, você acaba sabendo, né? Como usar e tudo, tá? Então a fórmula de Bhaskara é essa, tá? A fórmula de Bhaskara, né? Que é a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, para você achar os valores, né? Da incógnita que, né, proposta na equação, se resolve desse jeito. X, né? Que é o valor da incógnita, é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, tá? E o delta é o que a gente chama de discriminante da equação. E esse delta vale b ao quadrado menos 4ac, tá? Aí você pensa, como que eu vou chegar nisso daqui? Da onde surge isso? Vou explicar. Calma aí, daqui a pouco. Aqui, ó, isso daqui é uma observação importante. Como aqui o delta está dentro de uma raiz, tá? A gente define no conjunto dos reais que não existe raiz de número negativo, tá? Então, isso daqui, ó, raiz de menos 1 não existe no conjunto dos números reais, tá? Então, se o delta aqui for menor que zero, a gente fala que essa equação ela não tem solução nos reais, tá? Então, ela não possui uma raiz real. Se o delta for igual a zero, a raiz de zero é zero, então aqui vai ser uma raiz real, que é esse termo aqui, né? Menos b sobre 2a, tá? Esse termo vai ser a sua solução, ou seja, ela tem uma única raiz, tá? A gente fala que são raízes simétricas, né? Então, como esse termo aqui inteirinho, né? O mais ou menos delta, raiz de delta vai ser zero, sobra só isso daqui da equação, beleza? E quando o delta for maior que zero, der uma raiz, né, num delta positivo, que a gente fala, essa raiz aqui terá, né, tanto um valor positivo, tanto um valor negativo, tá? Que a gente vai embutir aqui. Ok? Agora eu vou explicar da onde que surge isso aqui, tá? Onde que surge essa ideia, né? Da onde que você consegue chegar naquela equação. Então, primeiramente, a gente vai pegar a fórmula geral da equação de segundo grau, tá? Que é essa daqui, essa forma geral, tá? Então, primeiramente, o que eu vou fazer com essa fórmula geral? Eu vou dividir todos os termos da equação por a. Por que eu vou fazer isso? Primeiro porque eu posso, tá? Você pensar, que ignorância. Eu posso, tá? Por que eu posso? Porque tudo que eu faço de um lado de uma equação, eu posso fazer do outro, tá? Então, isso daqui vai virar o quê? Um a com outro a vai cancelar, beleza? Então vai ficar um x ao quadrado mais um bxa, tá? Mais um c sobre a igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar todos os termos que tem x desse lado da equação, tá? Do lado esquerdo da equação, e esse termo aqui, né? Eu vou deixar do lado direito, já que ele é uma constante, né? C sobre a vai ser um número dividido por 8. Então, isso daqui vai dar um número, tá? Não tem incógnita nesse termo da equação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou copiar e colar, tá? Porque eu vou ficar escrevendo isso daqui, né? E eu vou colocar que isso é igual a menos C sobre A. Por que menos C sobre A? É como se eu tirasse 2C do C sobre A dos dois lados, né? Aqui é como se eu passasse para lá negativo, né? Óbvio, não passei nada de lá negativo, só subtraí C sobre A dos dois lados da equação, tá? Então, aí o termo C sobre A cancela de um lado e aparece o menos C sobre A do outro, tá? Não é nenhuma bruxaria isso, não. Então, a gente tem esse trem aqui pra gente resolver. Agora que entra a malícia, agora que entra a esperteza e agora que entra o produto notável. A gente viu um produto notável interessante, que é esse daqui, ó, né? X mais y é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Esse produto notável, né, que é o... Opa, esqueci um quadrado aqui. Esse é o produto notável, que é a soma dos quadrados, né, na verdade, quadrado da soma, é dado por essa expressão aqui. E a gente pode fazer o seguinte, a gente vai fazer com que apareça um quadrado da soma aqui. Aí você pensa, como assim, Rodolfo? Como assim? Você tá louco, tá enlouquecido.
Não, cara, não tô não. Olha aqui, ó. Pensa comigo. Vamos pegar essa expressão aqui. Vamos copiar ela aqui. Deixar ela aqui. Ela bonitinha. Beleza. Você não concorda que, ó, aqui tá aparecendo um x ao quadrado, ó, um x ao quadrado aparece aqui. Esse termo aqui, ó, tá acompanhando o x, né? Então, talvez ele possa ser esse termo aqui. O que eu preciso aqui é ter um y ao quadrado aqui e um y ao quadrado aqui, tá? Ó, não vai ser y, né? A gente vai achar esse termo para essa equação aqui funcionar. Então, a gente percebeu que esse termo aqui, ó, é o termo do meio, tá vendo? O termo do meio do trinômio, tá? E eu preciso achar o quê? O y ao quadrado aqui. Então, eu vou somar o y ao quadrado dos dois lados e eu vou conseguir achar um trinômio quadrado perfeito que caiba aqui para eu substituir no caso, uma expressão mais reduzida. Então, vamos fazer isso. Ó. Então, a gente sabe que isso daqui vai ser igual a isso daqui, tá? E eu quero achar o valor de y em função do x, tá? Então, como que a gente vai achar esse valor de y em função de x? Igualando nesses dois aqui, tá? Igualando esse termo, igual a esse termo, ok? Então, o que vai acontecer? Vai ficar um 2, ó. Vou fazer aqui, ó, e aqui em cima. 2xy é igual a bx sobre a. O que vai acontecer? A gente vai jogar esse 2y dividindo, né? Como se fosse um passo de mágica, mas né, a gente está dividindo 2x dos dois lados e vai ficar assim, ó. Bx dividido por 2xa. O que vai acontecer aqui? Tá? Um x com o outro cancela, ó. Né? Porque se um x está multiplicando, o outro está dividindo, um cancela o outro, um mata o outro, né? Então o que vai acontecer? Você achou o valor de y em função do x e em função do b. Então y é igual a b dividido por 2x. Que interessante. Por que isso é interessante? Porque isso daqui é 2xy, tá? E isso daqui é x ao quadrado. O que eu preciso aqui? É de um y ao quadrado, não é verdade? Para virar esse daqui, ó, que é o trinômio quadrado perfeito. Por que eu estou querendo isso? Para enxugar e ficar isso daqui, ó. Só essa expressão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um y ao quadrado. O que é y? Não é isso daqui? Então a gente vai adicionar, ó, mais b sobre 2a. Chegar pra cá. Ao quadrado. Mas só que o que é tudo isso daqui? Que significa tudo isso aqui, ó? O que é isso daqui tudo? Isso tudo é o que? É isso daqui, cara. É x mais y ao quadrado. É esse termo, mais esse termo ao quadrado. Pô, muito interessante. Então, agora a gente vai chegar nisso daqui, ó. X mais b sobre 2a ao quadrado é igual a menos c sobre a. Pô, agora estamos chegando no momento que estamos quase chegando lá, tá? Chegamos aqui, cara. Chegamos num ponto, cara, que é um ponto de virada no negócio, tá? Então o que a gente... Opa! Quase ia rateando, tá? Tá percebendo que tinha uma coisa errada. Ó, o que a gente fez aqui, ó? No passo anterior. Só voltando aqui, ó. Vamos voltar um cadinho? Vamos voltar. Vou voltar porque eu quase ia fazendo coisa errada. Eu quase ia fazendo cagada. Ao vivo. Tá. Adicionamos aqui um b sobre 2a ao quadrado. Beleza. Só que, para a igualdade continuar valendo, eu tenho que adicionar do outro lado também, tá? Tenho que adicionar esse termo aqui do outro lado. Então, ele parece aqui desse outro lado. Não adianta eu só enfiar esse termo aqui nesse lado e não enfiar ele no outro lado, né? Não dá certo. Então aqui, o que a gente vai fazer? Vai enxugar agora, né? Vou só copiar aqui mais rápido, porque, né? Você já entendeu, né? Como que funciona a parada, né? Aqui.
E aqui, ó, eu vou desenvolver, tá? Ali, ó, vai ficar um menos c sobre a. E aqui, ó, como tá uma fração elevada ao quadrado, vai ser o numerador ao quadrado pelo denominador ao quadrado, que é 4 ao quadrado, tá? Então aqui, o que dá pra fazer? Dá pra tirar o mínimo, aqui, ó. A e 4a ao quadrado, o mínimo vai ser 4a ao quadrado, tá? Então aqui vai ficar um x mais b sobre 2a ao quadrado. Ali o que eu falei do mínimo é como se fosse o MMC, né? Que você tira ali quando você vai somar fração, que são frações de denominadores diferentes. E o denominador que vai funcionar para eu dividir e multiplicar ali em cima é o 4 ao quadrado, tá? É o único que funciona. O a não divide esse daqui, tá? Então 4a ao quadrado dividido por a vai matar um a com o outro, vai ficar um 4a. E aqui, vezes um menos c aqui, então vai ficar um menos 4ac, ou um 4ac, ou 4ac aparecendo. E aqui, né, 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado é 1. 1 vezes b ao quadrado é b ao quadrado. Aqui, ó, apareceu um termo já conhecido nosso, tá? Este termozinho aqui, ó, a gente vai apelidar ele. A gente vai dar um nome para ele. A gente vai chamar isso daqui de delta, tá? Esse é o tal do delta, tá? Que é esse deltinha aqui, tá vendo? B ao quadrado menos 4ac, B ao quadrado menos 4ac, tá? Então esse é o tal do delta, que você tava estranhando ali no começo. Agora, o que a gente vai fazer? Tirar a raiz dos dois lados, tá? Tirar a raiz quadrada aqui, ó. Tirar a raiz quadrada de cá, ó. Tirar a raiz quadrada aqui. E tirar a raiz quadrada aqui, ó. Fechou? Tirou a raiz quadrada dos dois lados. O que vai acontecer? Vai ficar um x mais b sobre 2a igual a mais ou menos. Por que mais ou menos, cara? Porque quando você vai tirar a raiz de um trem ao quadrado ali, né, de algum número ao quadrado, você tem que considerar tanto o valor positivo quanto o valor negativo, porque a raiz ali é igual ao módulo do número, tá? E o módulo, o que tem ali dentro do número, pode ser tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Óbvio, você vai considerar depois só o positivo. Mas, né, tem que considerar ali os dois, tá? Pra não ficar feio, tá? Pra não dar pau na máquina. Então aqui o que vai acontecer? Tirando a raiz aqui, vai ficar a raiz aqui em cima, tá? A raiz de b ao quadrado menos 4ac, ou a raiz de delta, né? Como a gente já apelidou aquele valorzinho ali, né? O b ao quadrado menos 4ac de delta. Sobre a raiz de 4 ao quadrado vai ser 2a. Por que 2a? 2a é o valor que é ao quadrado, né? 2a ao quadrado dá igual a 4a ao quadrado. Beleza? É o valor que é ao quadrado dá o próprio 4a ao quadrado, né? Você tira a raiz aqui, ó. Raiz de 4 é 2, raiz de a ao quadrado é a. Beleza? Por isso que tem esse mais ou menos, porque a raiz de a ao quadrado pode ser tanto mais ou menos a. Beleza? Então, feito isso daí, o que a gente vai fazer? A gente pode passar esse b menos 2a para o outro lado subtraindo. Então a gente vai chegar ao quê? Que x é igual a menos b sobre 2a mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, chegamos na famigerada equação do segundo grau, na fórmula de Bhaskara, que é 2a, aqui o denominador é o mesmo, menos b mais ou menos raiz de delta. Então essa daqui é a demonstração completa da equação do segundo grau. Você pensa, é um pouquinho difícil? Talvez, mas os conceitos iniciais ali nos ajudaram, e você tem que saber um pouquinho de regra de potência, né, saber um pouquinho de manipular, né, as frações, tudo, mas nada de muito estratosférico, tá? Ok, agora vamos resolver uma equação, só que sem usar a fórmula de Bhaskara. Dá para resolver uma equação de segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara? Tem como, tá? Como que a gente vai fazer isso?
Desse jeitinho aqui, ó. Método de completar quadrados. Aqui tem um quadrado. E a área desse quadrado aqui, todinho aqui, ó. A área desse quadradão aí é o que? É A mais B ao quadrado, você concorda? Acho que você concorda comigo, cara. A área desse quadrado aqui, ó. Área, né? A área do quadrado é um lado vezes o outro, certo? Um dos lados dele é A mais B. E o outro lado é A mais B, porque é um quadrado, né? Então a área desse negócio aqui é A mais B ao quadrado. Porém, a área desse quadrado também é a área desses quatro quadriláteros aqui, certo? Esse daqui especificamente, esse daqui, ele vai ter área de A ao quadrado. É um quadrado de lado A, beleza? Isso aqui é um retângulo de lados A e B, então, né, a área desse retângulo é AB. A área deste retângulo embaixo também é AB. E o lado esse quadrado aqui de lado B é B ao quadrado. Então, a área desse quadrado também pode ser expressa por A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Esse resultado aqui, ele é familiar para você, né? Ele tem que ser familiar para você porque a gente viu o produto notável agora. E a área do quadrado pode ser expressa por um produto notável. E o produto notável é uma expressão de segundo grau. Olha que interessante. E a gente pode fazer qualquer equação virar um produto notável do segundo grau, tá? A gente pode fazer virar um produto notável. Óbvio, tem uns que é mais difícil e tal, mas algumas dá para fazer e é bem tranquilo de entender isso. Vamos lá, vamos tentar fazer com esse aqui? Vai ser interessante o processo. Ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. A gente não vai usar a equação de segundo grau para resolver isso aqui. A gente vai usar a gente vai ter que completar o quadrado. Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar esse 6 aqui pro outro lado, tá? A gente vai deixar só o x aqui desse lado, tá? 5x. E eu vou deixar estrategicamente um espacinho ali, tá? Por que esse espacinho? Você vai entender. Aqui, ó, você não concorda que aqui, ó, esse termo aqui é como se fosse esse A ao quadrado. E esse termo aqui, ó, ele pode ser esse 2AB, tá? Ele pode ser, tá? No caso aqui, como é um menos, ele vai ser menos 2AB, beleza? Então, ele vai ser o 2AB e eu preciso achar o termo aqui que seria o B ao quadrado, tá? Ou o Y ao quadrado, né? Então, esse termo aqui, ele vai ser este termo aqui, ó, o 5x, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, que é mais alguma coisa que eu não faço a mínima ideia, ao quadrado. Esse 5x, ele é igual a 2 vezes x vezes esse trem aqui que eu não sei, tá? X é igual... Na verdade, desculpa. Essa coisa que eu quero descobrir é 5x dividido por 2x, que vai dar 2,5, né? 5 dividido por 2 é 2,5. Então, essa coisa que eu quero descobrir é 2,5. Então, essa coisa eu tenho que colocar dos dois lados da equação. Você não concorda? Tem que colocar tanto essa coisa ao quadrado desse lado, tanto essa coisa ao quadrado desse lado aqui, ó. E esse passo aqui também tem que ser familiar para você, de você colocar uma coisa ao quadrado dos dois lados. Olha aqui, a gente fez isso em algum momento da equação. Que foi este momento aqui, ó. A gente adicionou um b sobre 2a ao quadrado aqui e um b sobre 2a ao quadrado aqui. E o que a gente estava achando? O próprio termo do meio, tá? Então a gente está usando a própria demonstração da fórmula de Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau. Olha que interessante. Então, aqui a gente pode substituir os valores, ou substituir o valor nele, ali, o desconhecido, tá? Aqui vai ficar um 2,5 ao quadrado. E aqui vai ficar um menos 6 mais 2,5 ao quadrado. Ok? Agora, você tem um x ao quadrado menos 5x. Aqui vai ser um 6,25, tá? Você pode jogar aí na sua calculadora e ver que dá isso mesmo. E aqui vai ficar um menos 6 mais um 2,5 ao quadrado, também é 6,25. Isso tudo aqui, ó, pode ser reduzido para isso tudo aqui, ó. Esse trambolho gigantesco aqui, ó, esse trem
pode ser reduzido a isso aqui, ó. X mais 6,25 ao quadrado. Olha que interessante. Então vai ficar x mais 6,25. Opa, 6,25 não. Desculpa. 2,5, né? Porque o valor do segundo termo ao quadrado. Então é x mais 2,5 ao quadrado, tá? 2,5 ao quadrado, que é x mais y ao quadrado, ok? Então é x mais 2,5 ao quadrado é igual a menos 6 mais 6,25 vai dar 0,25. Você pode fazer, tirar a raiz dos dois lados. Então você vai ter x mais 2,5 é igual a mais ou menos, né? Lembrando do mais ou menos, tá? Deixar aqui, ó. Mais ou menos. Aí, raiz de 0,25 é 0,5. Então, x, ele é 2 e menos 2,5. Mais ou menos meio. Então, x, ele pode ser tanto, né? 3, menos 3, desculpa. Menos 3, que vai ficar menos 2,5 menos meio. Ou x pode ser menos 2. Vai ficar menos 2,5 mais meio, tá? Depois, você pode até colocar na fórmula de Bhaskara e descobrir que realmente esses valores aí são os valores que funcionam para resolver aquela equação ali, tá? Ok. Então, no mínimo interessante, né? Resolver dessa forma, tá? Você não precisa decorar a fórmula. Você precisa saber só manipular algebricamente, né? Saber o produto notável, saber somar, né? Dos dois lados da equação, tudo, né? Coisas simples, coisas básicas, né? Coisas que não demandam muito de você ficar decorando, sabe? Então, mas óbvio, com o tempo você consegue resolver qualquer equação, né? Que você quiser, ali de segundo grau, tanto dessa forma, tanto da forma tradicional, né? Então, é isso. Depois pode, né? Você pode até resolver essa equação aí por si mesmo, tentar ver se tem algum. Tô vendo aqui se tem algum erro, mas eu acho que não, tá? Se tiver, depois eu conserto. Mas é isso mesmo, tá? E agora vamos fazer uns exercícios, vamos fazer um pouquinho de treino, tá? Ali ele falou para usar a fórmula resolutiva para determinar os valores ali, né? Das raízes, se tiver, né? Vamos ver. O 1, a letra A. Vamos copiar essa equação aqui, né? Aqui vamos usar a fórmula de Bhaskara mesmo, tá? Então, o x vai ser menos b. Cuidado com isso aqui, tá? Menos b vai ser menos 2. Então ele é mais, aqui é mais 2. Mais ou menos raiz de delta. Aqui eu vou fazer mais rápido, tá? Que aqui é só resolver o exercício, né? B ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1 vezes 1 de novo. Então aqui o delta é 0, tá? Dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Se o delta é 0, o delta, no caso, só vai ter uma raiz real, que é 2 mais 0, mais ou menos 0, dividido por 2. Que isso aqui é igual a 1, tá? Então a resposta dessa primeira, né, da letra A, é 1, tá? Então, pra você, óbvio, confirmar, substitui 1 na equação ali, ó, e vê se funciona, tá? E você vai ver claramente que vai funcionar, tá bom? Que vai ficar 1 mais 1 é 2, menos 2, 0, tá? Aqui é a mesma coisa, se você quiser conferir, ó, olha lá, ó, menos 6 ao quadrado é 9, certo? Então ali, você vai colocar menos 3, 9, ali vai ficar menos 15, não, mais 15. Ou vai ficar um mais 15 aqui, eu acho que eu errei em algum lugar, tá? Ó,
Ou eu errando em algum lugar, tá? Então esse menos 3 aqui tá até equivocado, né? Em algum lugar. Onde será que eu errei, hein? Aqui, ó. Errei aqui, ó. Nem tinha percebido. Aqui, ó. Tava até estranhando. Então aqui, ó, vai ficar assim, ó. Agora sim faz mais sentido, né? Aqui, ó, vai ser 3 e 2, né? 3 e 2. Isso, 3 e 2. Aí substitui 9. Vai ficar menos 15 mais 6. 9 mais 6 é 15. Menos 15 é 0. E ali você faz 2 ao quadrado 4. Mais 6, 10. 5 vezes 2, 10. 0. Beleza, então aqui funcionou. E ali é só pra você conferir, tá? Óbvio, você não... ali você faz uma checagem mais rápida. Tá. 3z ao quadrado mais z mais 4. 3z ao quadrado mais z mais 4 igual a 0. Mesma coisa, só muda que é z, né? Então vai ficar menos b, menos 1, mais ou menos raiz de delta. Ali o delta b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4. Fica 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1. Não, desculpa. 4 é 4ac, desculpa. 4ac, 4 vezes 3 vezes 4. Dividido por 2 vezes 3. Aqui, ó. O que você vai ver, cara? Que o z vai dar um valor negativo, ó lá. Vai ficar 1 ao quadrado, b ao quadrado, certo? Menos 4 vezes 3 vezes 4. Então vai ficar, ó, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 4, 48. 40, aí vai ficar 1 menos 48, vai ficar raiz de menos 47 sobre 6. Isso aqui não tem resolução, não. Então esse aqui é o conjunto vazio, né? Nos reais, beleza? Então, C é x ao quadrado menos 6x mais 5. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. A gente não tinha resolvido essa? Não, né? Foi uma outra. Aqui, ó, aplicando na fórmula, né? Vai ficar menos b mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado 36, menos 4 vezes a vezes c, 36 vai dar 16. Raiz de 16 sobre 2a, 2 vezes 1. Isso aqui vai ficar x igual a 6 mais ou menos 4 sobre 2. Então vai ter dois valores de x, né? x1 vai ficar 10 dividido por 2 é 5. x2 vai ficar 2 dividido por 2 é 1. Como você confere, substitui na equação ali, vê se funciona e tal, né? Ali, ó, na equação aqui, né? Vê se funciona, tá? Outra forma é você ver o seguinte: você soma esses dois valores aqui, se der, no caso, a soma der o oposto do valor do b, e no caso, e o produto deles der o valor do c, também funciona. Ó, 5 vezes 1, não, 5 mais 1 é 6. Aqui é menos 6, então check, tá? Então esse valor aqui tem que ser, ó, no caso a soma dos dois valores tem que ser o oposto do b. E o produto deles tem que ser o valor do c. 5 vezes 1 é 5, check, beleza? Isso só funciona quando a é 1, tá? Quando esse termo a aqui é 1, tá? Só desse jeito que funciona. Só quando é desse jeito. D é o que? X também? X ao quadrado menos 7x igual a menos 7x mais 10 igual a 0. Cara, isso aqui vou resolver aqui na frente. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta
49, 9. Vai ter raiz real, sim. E exata, né? Se eu fizer muito rápido, pausa o vídeo aí, tá? E resolva aí você, né? Tá? No seu ritmo. Óbvio. Equação desta aqui, com o tempo você ganha prática, né? Então aqui, ó. Tem dois valores, né? 7 mais 6 é 10, dividido por 2 é 5, tá? Então, esse aqui é x1, vai ficar 5. x2 vai ficar 2, tá? 7 menos 3 é 2. Não, 4 dividido por 2 é 2, tá? Mesma coisa, né? Você pode multiplicar aqui, ó. 5 vezes 2, 10, check. 5 menos 2, não, 5 mais 2 é 7. Tem que dar o oposto do V. É menos 7, mais 7, check. Ok? Beleza. E agora, esses dois últimos aqui, eles são interessantes, tá? Ele quer o quê? O que ele quer? O exercício, ele quer que o valor do delta seja igual a zero. Olha que interessante, tá? Tanto para A quanto para B. Vamos fazer primeiro com A, né? Primeiramente, né? O delta é B ao quadrado menos 4AC. Se ele quer que esse delta seja zero, então ele quer que o B ao quadrado menos 4AC seja zero, ok? Então, vamos lá. O que é o B ao quadrado nessa equação? Vai ser menos 5 ao quadrado, que é 25. Tá? 25 menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é K, tá? Isso tem que ser igual a zero. Então quer dizer que 25 menos 4K é igual a zero. Aí você resolve essa equação, né? 4K é igual a 25. O K tem que ser igual a 25 dividido por 4, tá? Se você colocar 25 dividido por 4, o delta vai dar zero, tá? Pode testar aí na tua residência, né, e ver, e realmente o delta vai dar zero, tá? Você pode substituir aqui, ó. 25 quartos, aqui vai ficar um 25 vezes 1, aí vai ficar 5 ao quadrado 25 menos, isso mesmo, vai dar zero. Então, aqui a situação é outra, mas é o mesmo raciocínio, né? B ao quadrado menos 4AC. Desculpa aí, perdão, minha letra tá meio feia aí, mas é que eu tô tentando resolver mais rápido. E agora, beleza. Então, delta aqui ele tem que ser zero. B ao quadrado. B ao quadrado é 2 ao quadrado menos 4. Aí, vezes o A é este aqui, né? K menos 3. Menos o C, que é 1, tá? Ok? Então, aqui vai ficar 0 igual a 4 menos... Aqui vai ficar menos 4K, tá? Aplicando o distributivo aqui, mais 12. Aqui é tudo, como é vezes 1 aqui, então um pouco importa, tá? Esse vezes 1 aqui. Então, vai ficar o quê? 0 igual... Tô fazendo devagarinho aqui, né? 16 menos 4K. 4K igual a 16. Obviamente o K é igual a 4. Tá? Então, o que você vai fazer? Substituir o K igual a 4. O delta dá 0. Beleza? Fechado? Então, é isso que temos aí por hoje aí, ó, da equação de segundo grau. Espero que você tenha aproveitado aí, ó, todo o conteúdo aí, todo o conhecimento transmitido aí, porque realmente eu acho que a gente abordou tudo. Fizemos exercícios, fizemos algumas demonstrações aqui, né? Colocamos conceitos e tal. Então, tudo aqui foi abordado, né? Tudo tintim por tintim. Se tiver alguma dúvida, só perguntar. Beleza? É isso então. Falou!